Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Nesse vídeo eu venho partilhar com você alguns segredos sobre a prosperidade que eu levei muito tempo nessa minha caminhada de mais de 20 anos em autoconhecimento que eu demorei para aprender. Para quem não me conhece, eu sou Natália Saavedra. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Se você quer se transformar, vem com a gente. E se você já me conhece, gratidão por voltar. Vamos embora, vamos falar desse tema que é tão importante para a gente conseguir transformar a nossa vida, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fui aprendendo sobre autoconhecimento e espiritualidade é que a maior parte do tempo, quando a gente começa nessa caminhada, a gente fica eu quero meditar, eu quero me tornar uma pessoa super zen, etc. E se vocês observarem, pelo menos eu observei isso muito nas pessoas ao meu redor, muita gente fica que só trabalha os chakras superiores. Então fica no amor pelas pessoas, que fica nas questões, né, de sentimento, de meditação e etc. Mas não desce para os chakras inferiores, porque afinal de contas não quer ficar na coisa da matéria, só quer ficar no bem bom, no não sei o quê. Isso, gente, é uma primeira distorção que eu, pelo menos, precisei aprender a desconstruir, graças à minha mestra Isabel Otto, que ela veio justamente falando muito, né, gente, você precisa aterrar, não pode ficar assim só voando, né? E quando a gente começa a aterrar, a gente começa a entrar nos chakras inferiores, né, que daí primeiro vem ali o nosso plexo solar, então a gente começa a se conectar quem eu sou, aí a gente vai descendo mais um pouco, a gente começa a se conectar com a nossa sexualidade, com a nossa criatividade, o nosso poder de colocar no mundo o nosso servir, que é uma das partes essenciais quando a gente quer prosperar. Sem criatividade, sem colocar projeto no mundo, sem libido, não tem nada que é criado nessa vida, entende? Aí, embaixo disso, temos o chakra básico, ou seja, está falando das necessidades básicas, está falando daquilo que a gente precisa para se fixar aqui na Terra. E aí é interessante, né? Porque se a gente for seguindo essa lógica, a gente vai percebendo que nós somos como uma árvore, ou seja, para essa árvore crescer e dar frutos para poder chegar nos chakras superiores e etc., a gente precisa estar bem com as nossas raízes bem fixadas no solo. A gente tem que olhar para essas raízes e perceber como nós olhamos para essas raízes. E aí vem o meu segundo aprendizado, que eu levei muito tempo para aprender, que é honrar pai e mãe. É a gente olhar para as nossas raízes, olhar para as nossas memórias em relação a pai e mãe e olhar para isso com amor. Enquanto a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, com olhar de julgamento, e às vezes esse julgamento ele não está explícito, eu amo mamãe, amo papai, mas sou adulta e estou morando dentro da casa dos meus pais ainda. Porque não consegui, porque não deu, porque isso, porque aquilo. Você pode me dar a desculpa que você quiser. Isso só está me mostrando que você ainda não aterrou aqui, que você ainda tem muitos julgamentos em relação ao seu pai e sua mãe. Se não é você que está pagando pelas suas contas, pelo seu lugar onde você mora, isso não tem vergonha nenhuma, gente. Não tem vergonha nenhuma você estar no momento em que você ainda não consegue fazer isso sozinho, sozinha. Não tem problema nenhum. A questão é você olhar para isso com muito amor e carinho, e não é só sair para trabalhar. Não é só sair, não. Você tem que olhar para tudo isso e olhar quais são as questões que realmente estão por trás de você estar onde você está. Eu atraí uma casa que é suja, que as pessoas não cuidam, que os meus pais nunca tiveram esse hábito, que é tudo bagunçado, porque meu pai faz isso, minha mãe usa, sei lá, drogas, não sei. Em alguma parte sua, talvez antes de vir para cá, eu sei que é muito difícil a gente olhar para isso, tem muitas questões envolvidas. Em alguma parte sua, existe algo que se identifica. E semelhante atrai semelhante. Quando você está num ambiente onde você não tem afinidade com as pessoas, naturalmente as pessoas se afastam de você, você se afasta dessas pessoas.
Se você está nesse ambiente, se você está nessa situação, é porque existe algo em você que tem ressonância com isso. Esse foi o meu terceiro aprendizado em relação à prosperidade, porque muitas vezes eu ficava na vítima. Eu achava que eu não conseguia porque as pessoas não me davam oportunidade, porque no Brasil tem muito desemprego, porque no Brasil tem isso, porque você tem diploma, mas as pessoas não te contratam porque você não tem experiência. Eu me contava todas essas histórias. E enquanto eu fiquei nessa vítima, porque afinal de contas, na época que eu era mais nova, era muito confortável. Eu estava com muitas questões em relação ao meu pai e minha mãe. Minha mãe tinha falecido, então eu já tinha mais uma história para me contar de vítima, pobre vítima, que não teve uma mãe para cuidar dela. Aí eu já tinha mais coisas para ficar estagnada onde eu estava. Então eu não queria crescer. Eu não queria pegar a vida nas minhas mãos e dizer, agora sou eu, agora é eu comigo. Eu ainda queria voltar para o meu pai, eu ainda queria ir lá pedir ajuda para o meu pai, eu queria pedir ajuda para o meu irmão, para minha irmã, para todo mundo. Eu queria que as pessoas cuidassem de mim. Então, o que eu fazia? Eu não ficava um ano nos empregos, porque afinal de contas, eu sempre tinha alguém para ficar correndo atrás, ou às vezes passava necessidade e tudo, e aí ficava nessa coisa, né? Tinha raiva de pedir ajuda, tinha raiva de ir lá me humilhar, mas ao mesmo tempo eu não podia fazer diferente, porque afinal de contas eu ainda estava nessa situação de vítima, ainda estava sendo a pobre coitada. Aí quando, em algum momento, teve um momento da minha caminhada que virou a chave do tipo, eu sou responsável pela minha vida, sou eu que tenho que me cuidar, eu não preciso de pai, mãe, de não sei quem para me cuidar, eu posso me cuidar sozinha, eu posso andar com minhas próprias pernas. Ah, foi um santo milagre. Eu consegui ficar 2, 3 anos no mesmo emprego, fiz dinheiro, ganhei promoção, cresci, dei resultado, trabalhei com vendas, que era uma coisa que ninguém me ensinou a fazer, eu fui e fiz, aprendi sozinha aqui ó, ralando, porque afinal de contas eu não podia mais ser a criancinha, não tinha mais alguém ali para me cuidar, não tinha mais alguém para me trazer dinheiro para me ajudar para isso, para aquilo. E aí vem o meu quarto aprendizado, que é enquanto você se coloca no papel de vítima, sempre vai vir alguém para que está em ressonância com aquilo, ou seja, a pessoa também quer cuidar de alguém, quer se sentir útil, você sempre vai atrair pessoas que vai ser chave e fechadura. E vocês vão ficar ali muito faceiros e contentes nessa situação. E aí vem também a quinta coisa, que é quando você vai para o seu adulto, você entende que os resultados não vão ser imediatos. Uma árvore, se você quer colher macieira, que você quer colher fruta para você comer, você precisa plantar e precisa regar e esperar o momento de colher. E eu, como eu era mais nova, e aí falava, eu me escondia atrás da geração, né? Ah, é porque a geração Y, ela não tem paciência, agora é a geração Z que tá com o mesmo discurso, que é a mesma história. Ah, é porque não sei o quê, porque meus valores, porque as pessoas têm que me aceitar como eu sou e que tem que me engolir. Tá certo, amor. Se você não quer ter um emprego, se você não quer construir uma carreira, você tá fazendo, ó, top 10, viu? E aí você fica alimentando mais todas aquelas coisas que a gente estava falando antes, né? E aí eu imagino que a partir desses cinco aprendizados já fica claro para vocês o porquê que o professor fala no vídeo do Caminho das Palestras, um dos primeiros vídeos que eu estou reassistindo graças ao grupo de estudos, né, gente, para a gente estudar bastante a fundo. O vídeo Negócios Quânticos e o vídeo Yin Yang fala exatamente sobre isso. Tá falando sobre as bases para a gente se tornar adulto. E por que eu falo adulto, né? Porque a criança, ela não faz dinheiro. Criança, ela no máximo ganha uma mesada dos pais. No máximo. E essa mesada não compra casa, não paga aluguel, não paga água, não paga luz, não paga telefone, não paga internet. Não paga nada, entende? Porque a criança, e aí é por isso que a gente tem que cuidar no nosso discurso, né? Você quer fazer dinheiro ou você quer ganhar dinheiro?
Quem quer ganhar dinheiro ainda está nessa postura de que eu preciso ser servida pelos outros, eu preciso ser servida pelo universo, pelas pessoas e tudo mais. Enquanto você continua repetindo no seu discurso e aquilo que você fala repetidamente viram seus pensamentos, e aquilo que vira seus pensamentos vai virando as suas emoções, e tudo isso vai codificando o seu inconsciente, que é responsável por 92,8% das suas ações, atitudes e comportamentos. Enquanto você vai reprogramando você para ganhar dinheiro ao invés de fazer dinheiro, você fica nessa postura de criança. Criança não faz dinheiro. Mais uma vez, nós estamos no arquétipo Terra. É planeta Terra, não é planeta sonho, não é planeta ursinhos carinhosos, não é planeta conto de fadas. É planeta Terra. O que é Terra, gente? Terra, você planta sementes. E o que você faz quando você planta sementes? Você coloca o seu serviço ali, você coloca a sua energia ali. Quando você plantou aquela sementinha na terra, o que você faz? Você cobre a sementinha, você coloca água, você coloca adubo, você coloca a sua energia. O que é isso, gente? Ali está sendo o yin e o yang, sendo na prática, você está vendo ali. Está colocando no útero da terra, né? Feminino, tendo a ação de colocar água, masculino, ação, né? Ter a paciência do feminino de atender, esperar. Atender é francês, né, gente? Desculpa. Esperar, dar o tempo de gestação para que aí a própria semente possa ir para o masculino, ir para o mundo, sair do casulo, crescer, dar forma, ir para fora. Olha como tudo isso está conectado com os chakras, está conectado com a nossa própria conexão com os nossos pais, que é o masculino, que é o feminino. Nós nada mais somos do que o fruto da energia primordial, que é masculino, feminino, yin e yang. Tudo aquilo que a gente trouxe, que foi carregado de informação naquele momento, até mesmo na concepção que os seus pais, o que seus pais estavam sentindo quando conceberam você. Se você faz uma sessão de PNL e você volta lá na origem para limpar aquelas memórias, você consegue acessar e você consegue limpar. Em uma sessão você consegue acessar esse ponto, mas eu estou me antecipando, né? Eu estou aqui trazendo para vocês alguns elementos e que são alguns segredos que eu demorei muito tempo para entender, porque afinal de contas, quem é que quer olhar para aquilo que acredita, para aquilo que pensa sobre pai, sobre mãe? A gente não quer isso, né? Porque afinal de contas a gente quer até muitas vezes negar as nossas próprias raízes. Imagina uma macieira que nega as próprias raízes. Como é que ela se alimenta? Como é que ela cresce? Como é que ela dá frutos? Entende? Ai, mas Natália, eu conheço muita gente que tem muito dinheiro e que não fala com o pai e com a mãe, que tem raiva do pai e da mãe, que não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa muito simples para vocês. Por mais que a pessoa possa ter dinheiro, você vai ver que em algum momento ela vai pagar, entre aspas, por isso. Seja com saúde, seja não conseguindo estar num relacionamento, que é uma outra forma da gente equilibrar a nossa energia yin yang. Se a gente não tá bem com a gente mesma, a gente não consegue trocar, não consegue entrar em relacionamento. Tem que prestar muita atenção nisso. Ou então a pessoa vai pagar isso através de perdas financeiras. Em algum momento, gente, vai estourar. O professor Arlen, ele fala isso nas palestras. Que a pessoa vai concretando, e em algum momento isso vem para fora. Vai vir através de uma somatização, vai vir através de alguma forma. Vou contar para vocês o Steve Jobs, por exemplo. Steve Jobs, um baita de um milionário. Vou deixar aqui na descrição para vocês lerem um livro que foi sensacional, me abriu muito a cabeça para muitas coisas, que é A Cabeça do Steve Jobs. Eu ganhei de presente num dos meus primeiros empregos. E olha que interessante, Steve Jobs foi adotado, né? Foi adotado e os pais deles biológicos, né? Eles escolheram um casal que
tinha que ter diploma universitário e que tinha que prometer que ia colocar o Steve Jobs para estudar, para fazer um diploma universitário. Era esse o objetivo que eles tinham, porque afinal de contas eles falaram, a gente não teve diploma universitário, nossa vida foi difícil, por isso que a gente não está conseguindo criar o nosso filho. Então a gente quer muito dar isso para pessoas que, né, enfim. Aí foi passando, né, vou dar uns spoilers assim, mas não muda muito a história. Os pais que adotaram ele mentiram que tinham um diploma universitário. E aí o Steve Jobs, mas eles fizeram de tudo para dar o melhor para aquela criança, né? Então eles passavam necessidade, mas estavam tudo juntando dinheiro para ele poder ir para uma grande universidade, tudo. Steve Jobs ralou muito. Ele conta a história de que ele catava latinha para poder ter dinheiro, né? Várias coisas assim. E aí, quando a gente vai ver, assim, né? Olha todo o trabalho, o sacrifício, a rejeição dos pais que eram biológicos, rejeição, né? Daqui a pouco em vários níveis que podia estar ali gravado. E aí eu imagino, né, pelo que a gente pode perceber, pelo que veio acontecendo mais para frente na vida do Steve Jobs, a gente percebe que ele teve problema com sócios, que ele teve perda financeira, que ele teve várias situações que foram mostrando que tinham questões a nível de inconsciente que estavam cobrando o seu preço. E quando o Steve Jobs finalmente faleceu, porque o Steve Jobs teve câncer, se não me engano, foi um câncer pancreático, que está falando da nossa criança interna, né, das alegrias da vida, do doce da vida, de não poder aproveitar. Quando você olha isso, você percebe que existia uma criança que teve que crescer muito rápido, existia uma criança que não honrava os pais, que não aceitava os pais, que tinha raiva contra os pais, né? Que só ele sabia fazer certo, perfeito, etc. E porque, afinal de contas, ele teve que cuidar dele mesmo desde muito cedo, teve que passar necessidade, por isso que ele não se permitia aproveitar a vida, usufruir do doce da vida, né? E ele tinha uma vida super regradinha, ele era um soldadinho, gente, ele usava sempre a mesma camiseta, a casa dele era minimalista, não se permitia usufruir o que ele tinha. Por quê? Porque tinham todas essas questões com pai e com mãe, tinham todas essas memórias que ficaram gravadas lá no inconsciente dele como âncoras que fizeram ter o resultado que ele teve. E ainda eu digo mais para vocês, para quem diga, porque o câncer é a questão da alimentação. Ele era macrobiótico, ele tinha uma alimentação mais limpa possível. Tá fazendo sentido o que eu tô querendo dizer? Porque ele teve problema com sócio, porque senão... Gente, sócio é só uma projeção de pai e mãe, tá? Spoiler da vida, tá? Então, se você tá com um sócio ali que tá encrencado, que você tá tendo conflito, amor, ser de luz, já entendemos que somos todos um, já entendi que o externo reflete o interno, logo já entendi onde é que eu tenho que olhar, tá certo? Eu imagino que tá ficando claro para vocês o que eu tô querendo dizer. Então, a gente tem que ir atrás de equilibrar o nosso yin e yang, que são internos. E como é que a gente faz isso? Isso foi o meu 6º aprendizado, né? Que é da gente ir trabalhando as crenças que a gente tem sobre homens, sobre pai, lembrar das memórias, né? Ir atrás das memórias para a gente entender onde está a origem das questões com o pai, olhar para a mãe, questões que nós temos com mãe, ideias, crenças, etc., que nós temos com mãe, e ir limpando isso, seja através de uma PNL, seja através de autossugestão, seja através de uma meditação, seja através até mesmo de ressonância, você pedir, né, para essas memórias irem sendo limpas dentro de você. Demora, como diz o professor, né, porque a gente puxa o freio, mas você pode pedir, seja através de constelação familiar. Eu não sei exatamente como você vai escolher. O que eu sei é que é possível. E se você estiver disposta a trabalhar a fundo nisso, dá resultado. Para quem quer ir a fundo nisso mais rápido, né, quer acelerar nisso, porque já está fazendo ressonância, quer potencializar esse resultado, eu te convido para fazer uma sessão de PNL para a gente olhar para isso juntos. E daqui a pouquinho eu vou estar lançando a nossa mentoria justamente para a gente trabalhar pai, mãe e a nossa criança interna.
Isso vai ficar muito claro, assim, muito rápido. A gente vai fazer em um mês, a gente vai trabalhar isso para ir bem a fundo, para ir bem no ponto. E aí a gente conseguir se trabalhar, se transformar. Porque afinal de contas, se a gente não limpa, trata as nossas raízes, a gente não consegue crescer como uma grande árvore que dá frutos, tá certo? Bom, eu vou parando por aqui. Essa semana vai ter live também, vai ter live com uma grande terapeuta que eu conheço, a Leda, que eu já falei várias vezes dela aqui. É uma amiga querida que ela é especializada em maternidade atípica, linguagem do corpo. Ela traz um conhecimento dos arcturianos maravilhoso e ela vai vir aqui falar com a gente. Também vai ter live com um grande constelador, o Ulisses, que eu já falei para vocês aqui, para a gente trazer justamente esse olhar para o masculino, para a energia masculina, né? Para a gente sair desses desequilíbrios e a gente poder se libertar, gente. Como eu falei para vocês, aqui é um canal de transmissão de conhecimento que transforma. Quem tá aqui comigo, caminhando comigo, quer se transformar. Então vamos junto? É isso, gente. Diz pra mim aí nos comentários se esse vídeo te ajudou, mesmo que seja um pouquinho, né? É a intenção. E deixa também como é que tá sendo essa caminhada aí no equilíbrio do seu yin e yang, do seu masculino e feminino. Diz pra mim se ficou claro pra você, se ficou alguma dúvida das coisas que eu falei. Sempre lembrando que é importante anotar os pontos, volta no vídeo, assiste de novo, anota, repete, etc., para fixar bastante o comentário, a informação e etc., para a gente poder avançar juntos. Tá certo, gente? Um beijo grande, um ótimo dia para vocês e até a próxima.